Policiais algemaram um homem negro uniformizado, sem saber que ele era o novo chefe deles. Um simples mal-entendido ou um reflexo de preconceitos arraigados na força policial. O que acontece quando aqueles que deveriam proteger tornam-se os primeiros a julgar pelas aparências? Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. Na manhã abafada de segunda-feira, Isaac Norton estacionou seu Corolla prata em frente à Delegacia Central de Ribeira Alta. O sol já castigava a cidade do interior brasileiro enquanto ele ajustava o retrovisor para conferir sua aparência uma última vez. O uniforme azul marinho impecavelmente passado ostentava as novas insígnias de chefe, resultado de 20 anos de carreira exemplar e uma promoção que muitos consideravam improvável. Pai, só seja você mesmo. Foi por isso que te escolheram. As palavras de Jordan ecoavam em sua mente enquanto observava o movimento na entrada da delegacia. O filho sempre tinha aquela sabedoria simples que o acalmava nos momentos de tensão. Isaac respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Seria o primeiro homem negro a comandar a polícia civil daquela cidade conservadora. Ao sair do veículo, notou olhares desconfiados de dois policiais que fumavam próximos à entrada. Cumprimentou-os com um aceno de cabeça, mas recebeu apenas silêncio e resposta. Vai ser mais difícil do que imaginei, pensou, ajustando a gravata e caminhando em direção à entrada com passos firmes e decididos. O saguão da delegacia fervilhava com a rotina matinal. Funcionários administrativos carregando pilhas de documentos, telefones tocando incessantemente, o cheiro de café barato misturado ao de papel velho. Isaac atravessou o espaço, sentindo os olhares curiosos que o seguiam. Alguns cochichavam, outros simplesmente paravam o que estavam fazendo para observá-lo. Foi quando dois sargentos que nunca tinha visto antes bloquearam seu caminho. O mais alto, com um bigode grisalho, o encarou de cima a baixo. « O que faz aqui, fardado assim? » perguntou com desprezo evidente na voz. « Sou o novo Che. » Antes que pudesse completar a frase, Isaac sentiu mãos firmes agarrando seus braços. Em questões de segundos, foi imobilizado contra o balcão da recepção. O metal frio das algemas apertou seus pulsos enquanto era pressionado contra a superfície de madeira. A humilhação acontecia sob os olhares apáticos dos colegas que assistiam à cena sem qualquer intervenção. Identificação falsa. Vamos ver quem você realmente é, disse o segundo sargento, revirando os bolsos do novo chefe. Por 8 longos minutos, o homem que deveria comandar aquela delegacia permaneceu algemado, sentindo o peso de cada segundo. Funcionários passavam, alguns desviavam o olhar, outros observavam com curiosidade mórbida. Ninguém questionava, ninguém perguntava seu nome. Foi apenas quando um tenente mais velho reconheceu Isaac de uma reunião na secretaria que a situação mudou. « Meu Deus, soltem ele! É o novo chefe da civil! » gritou, correndo em sua direção. As algemas foram retiradas em meio a desculpas atrapalhadas, mas o estrago estava feito. Isaac Norton ajeitou o uniforme em silêncio, a dignidade ferida, mas a determinação intacta. Paulo Reis ajustou o foco do celular quase por instinto. O funcionário da prefeitura estava apenas entregando documentos na delegacia central quando presenciou a cena. Um homem negro, de uniforme impecável, sendo imobilizado e algemado por outros policiais. Sem pensar nas consequências, Paulo gravou tudo. Achei que era um engano que seria corrigido em segundos, comentaria depois à imprensa. Mas o vídeo de 8 minutos mostrava muito mais que um engano, revelava a face nua do preconceito institucional em Ribeira Alta. Em menos de 3 horas após publicar o vídeo em sua rede social, Paulo viu o contador de visualizações explodir. O título Novo Chefe Negro da PM algemado por colegas em Ribeira Alta se espalhou como fogo em palha seca. Comentários indignados inundavam as páginas de notícias locais. É assim que tratam um comandante? Imagine o que fazem com cidadãos comuns, escreveu um morador. O Diário Ribeirense, pela mão de Clara Donelli, foi o primeiro veículo a confirmar. O homem algemado era Isaac Norton,
recém-empossado chefe da Polícia Civil. A repórter conseguiu uma declaração sucinta do próprio Isaac. O que aconteceu comigo hoje é o que acontece diariamente com homens negros neste país. A diferença é que desta vez havia uma câmera. A comunidade negra de Ribeira Alta não esperou pronunciamentos oficiais. Na mesma noite, a Igreja Batista da Paz abriu suas portas para uma reunião emergencial. O templo, normalmente tranquilo nas segundas-feiras, ficou lotado. Advogados, professores universitários e líderes comunitários discutiam estratégias, enquanto o vídeo era projetado repetidamente numa parede branca. O que aconteceu com o chefe Norton não é um incidente isolado, declarou o pastor durante a reunião. É o retrato de um sistema que precisa ser transformado pela raiz. Na manhã seguinte, a prefeita Rebeca Toledo tentou acalmar os ânimos com uma nota oficial prometendo rigorosa investigação. Mas sua linguagem burocrática só inflamou ainda mais os protestos. Cartazes com o rosto de Isaac começaram a surgir pela cidade, acompanhados da frase: "Primeiro eles algemam, depois perguntam quem é." A Secretaria de Segurança Pública do Estado enviou representantes a Ribeira Alta, preocupada com a repercussão nacional que o caso ganhava. Enquanto isso, dentro da delegacia, o sargento Garrett Cardoso circulava pelos corredores, minimizando o ocorrido. "Foi apenas um mal-entendido. Estão fazendo tempestade em copo d'água." Para a comunidade, porém, o nome de Isaac Norton já havia se transformado em algo maior, um símbolo de resistência e, simultaneamente, o espelho da vergonha institucional que a cidade tentava esconder há décadas. Isaac Norton chegou à delegacia mais cedo naquela manhã. Ainda sentia o peso da humilhação do dia anterior, mas estava determinado a seguir em frente. Ao abrir a porta de sua sala, notou imediatamente um envelope pardo sobre a mesa. Não havia remetente, apenas seu nome escrito à mão na frente. Com cautela, o chefe da Polícia Civil abriu o envelope e encontrou uma pilha de documentos amarelados pelo tempo. 52 denúncias arquivadas, carimbos de encerrado ou sem evidências suficientes. Folheando os papéis, percebeu um padrão perturbador. Nenhuma delas havia sido devidamente investigada. "Meu Deus!" murmurou enquanto o cheiro de papel velho invadia suas narinas. Denúncias de abuso de autoridade, extorsão, violência policial. Todas engavetadas sem qualquer apuração séria. Decidido a entender melhor a situação, Isaac convocou uma reunião de emergência com o comando da delegacia. Às 10 da manhã, a sala de reuniões estava cheia, mas o ambiente pesava com um silêncio desconfortável. "Encontrei estas denúncias em minha mesa hoje cedo", começou ele, colocando os documentos sobre a mesa. "Alguém pode me explicar por que nenhuma delas foi investigada adequadamente?" Os olhares se desviaram. Um dos sargentos pigarreou, mencionando falta de recursos e procedimentos padrão. Outro falou sobre denúncias infundadas e proteção da imagem institucional. Frases ensaiadas, justificativas vazias. Apenas uma pessoa na sala parecia genuinamente incomodada. Lídia Mercer, da Corregedoria, observava tudo com olhos atentos e expressão séria. Enquanto os outros se apressavam em sair após o término da reunião, ela permaneceu. "Chefe Norton", disse ela, aproximando-se quando ficaram a sós. "Aquelas denúncias são apenas a ponta do iceberg." A detetive olhou para a porta, para certificar-se de que ninguém escutava. Seu rosto mostrava o cansaço de quem lutava sozinha há muito tempo. "Tenho tentado investigar casos semelhantes por anos, mas sempre encontro resistência", continuou em voz baixa. "Há um sistema inteiro protegendo certas pessoas aqui dentro." Isaac sentiu o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. Aquele envelope não era apenas um conjunto de papéis, era um chamado à ação. "A cidade precisa de você agora", sussurrou Lídia, com uma urgência que não podia ser ignorada. "Se estiver disposto a enfrentar isso, não estará sozinho." Ele assentiu lentamente, compreendendo que o incidente das algemas havia sido apenas o começo de uma batalha muito maior. Uma batalha que poderia custar seu cargo, sua reputação e talvez muito mais. Isaac Norton bateu na mesa com frustração enquanto lia a notificação judicial.
Apenas 3 dias após anunciar a auditoria interna na Delegacia Central de Ribeira Alta, já enfrentava um bloqueio legal. Os advogados da Associação dos Policiais Civis haviam conseguido uma liminar para suspender todo o processo. Abuso de autoridade é o que vem acontecendo há anos nesta delegacia, murmurou para si mesmo, observando pela janela o movimento no pátio. Warren Lockwood, presidente do sindicato, não perdera tempo. O homem havia mobilizado sua rede de contatos no judiciário em tempo recorde. Na reunião daquela manhã, o líder sindical deixara claro sua posição. Não permitiremos caça às bruxas contra nossos oficiais. Esta auditoria é perseguição política. No corredor principal, Garrett Cardoso conversava em voz baixa com um grupo de 5 policiais. O sargento veterano, com seus 30 anos de corporação, era respeitado pela velha guarda e exercia influência considerável. Quando Isaac passou, a conversa cessou abruptamente. Os olhares hostis o acompanharam até sua sala. Ouvi dizer que ele quer implementar câmeras corporais em todas as viaturas, comentou um dos oficiais após a passagem do chefe. E revisar todos os arquivamentos dos últimos 2 anos, acrescentou outro. Vai sobrar para todo mundo. Cardoso ajustou o coldre e falou pausadamente. Norton não entende como as coisas funcionam em Ribeira Alta. Ele vem com essas ideias de grande centro, mas aqui temos nossos métodos. Sempre funcionou assim. Na sala da corregedoria, Lydia Mercer entrou sem bater. A detetive parecia preocupada. Chefe, estão sumindo documentos do arquivo. Relatórios de ocorrências que separei ontem não estão mais lá. Isaac fechou os olhos por um momento. Quem tinha acesso àquela sala? Teoricamente, apenas eu e o escrivão de plantão, mas as chaves ficam na recepção. Na copa, 3 policiais novatos ouviam atentamente enquanto Cardoso explicava. Ele não vai durar. Ninguém que mexe com o sistema dura. Lembram do delegado Mendes? 6 meses e pediu transferência. À tarde, Isaac encontrou seu armário pessoal violado. Nada fora levado, mas a mensagem era clara. Não havia espaço privado. Não havia segurança. Ao sair para almoçar, notou que sua vaga no estacionamento havia sido ocupada por outro veículo. Pequenos atos de insubordinação se multiplicavam. Relatórios atrasados, ligações não atendidas, reuniões esvaziadas. A delegacia, que já era um ambiente tenso desde o incidente das algemas, agora se transformava em território abertamente hostil. Naquela noite, ao chegar em casa, Andréa notou imediatamente sua expressão. Estão te pressionando, não é? Isaac assentiu, cansado. Eles esperam que eu desista. E você vai? Perguntou ela, segurando sua mão. Nem pensar, respondeu, determinado. É exatamente por isso que preciso continuar. As câmeras de televisão locais se aglomeraram na entrada da prefeita Rebeca Toledo e estacionou em frente ao prédio. Com seu terno azul impecável e o sorriso político ensaiado, a prefeita atravessou o cordão de jornalistas, dispensando perguntas com gestos educados, mas firmes. Isaac Norton a recebeu na porta de sua sala, estendendo a mão com formalidade. O aperto de mão foi fotografado dezenas de vezes. A imagem que a administração municipal precisava naquele momento de crise. Chefe Norton, vim pessoalmente demonstrar meu apoio à sua gestão e repudiar veementemente o incidente lamentável, disse Rebeca, já posicionada estrategicamente para as câmeras. Ribeira Alta não tolera discriminação de qualquer natureza. Quando finalmente ficaram a sós, o tom mudou completamente. A prefeita ajeitou-se na cadeira, cruzando as pernas e baixando a voz. Olha, Isaac, vamos ser práticos. Preciso do seu apoio para acalmar a comunidade negra e os movimentos sociais. Em troca, garanto que você terá carta branca para implementar algumas mudanças discretas. O chefe de polícia observou atentamente o rosto da política, percebendo a hesitação em suas palavras. Rebeca continuou, agora com tom mais cauteloso. Mas precisamos evitar expor demais o departamento. Tenho eleitores conservadores que valorizam nossa força policial. Uma limpeza radical poderia desestabilizar a segurança pública da cidade. Isaac respirou fundo, lembrando-se das 52 denúncias arquivadas, das ameaças veladas a Jordan na escola,
do olhar determinado de Lydia Mercer quando lhe mostrou os arquivos esquecidos. Senhora prefeita, agradeço seu apoio público, respondeu com voz calma, mas firme. Mas não posso prometer discrição quando o problema é sistêmico. Ou mudamos de verdade, ou a cidade afunda junto. A expressão de Rebeca endureceu. Seus dedos tamborilaram nervosamente na bolsa de couro. Você entende que isso pode custar meu apoio político, não é? Entendo que pode custar muito mais se nada for feito, devolveu Isaac. A senhora não está lidando apenas com um chefe de polícia tentando fazer seu trabalho. Está lidando com uma comunidade inteira exigindo justiça. Quando a prefeita se levantou para sair, seu sorriso havia diminuído consideravelmente. Na porta, virou-se uma última vez. Você é mais difícil do que imaginei, Norton. E a situação é mais grave do que a senhora quer admitir, prefeita Toledo. Após a saída da política, Isaac permaneceu em silêncio, observando pela janela os repórteres cercando o veículo oficial. Sabia que acabara de transformar uma aliada hesitante em uma possível adversária, mas também sabia que compromissos pela metade nunca curaram feridas profundas. Enquanto Isaac Norton mergulhava nas investigações na delegacia central, seu filho Jordan começava a sentir as consequências da batalha do pai. No corredor do Colégio Estadual Dom Pedro II, os olhares mudaram. Antes apenas mais um estudante, agora era o filho do chefe negro que vai limpar a polícia. Durante o intervalo, um grupo de rapazes mais velhos se aproximou de Jordan na cantina. E aí, seu pai acha mesmo que vai mudar alguma coisa? Meu pai disse que ele não dura 2 meses no cargo, provocou um deles, filho de um investigador veterano. Jordan tentou ignorar, mas as provocações aumentavam a cada dia. Teu pai vai limpar a PM? Duvido muito, zombou outro colega durante a aula de educação física. O jovem Norton mantinha-se em silêncio, engolindo a raiva e o medo. Não queria preocupar os pais, que já enfrentavam pressão suficiente. Na quinta-feira, após o treino de basquete, Jordan guardava seus pertences no vestiário quando percebeu que estava sozinho com 3 rapazes, filhos de policiais da velha guarda. Eles cercaram o garoto com olhares ameaçadores. Seu pai está ferindo muita gente boa, sabia? Disse o mais alto deles, empurrando Jordan contra os armários. Antes que pudesse responder, o primeiro soco atingiu seu estômago. Depois vieram mais golpes, insultos e ameaças. Diz pro seu pai parar com essa palhaçada, ou da próxima vez vai ser pior. O Jordan chegou em casa com o lábio cortado e hematomas no rosto. Tentou esconder os machucados, mas Andrea Norton percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou alarmada. O adolescente tentou minimizar. Só uma discussão no basquete, mãe. Andrea não acreditou. Com firmeza característica, insistiu até que o filho revelasse a verdade. Quando Isaac chegou do trabalho, encontrou a esposa furiosa. Isso tem que acabar agora, Isaac. Nosso filho está sendo atacado por causa do seu trabalho, exclamou Andrea, apontando para os ferimentos de Jordan. Isaac sentou-se ao lado do filho, o coração partido entre a raiva e o medo. Você conhece esses rapazes? Sabe quem são os pais deles? Perguntou com voz controlada. Jordan assentiu, relutante. São filhos do Cardoso e de outros 2 policiais da delegacia. O chefe de polícia se viu diante de um dilema devastador. Enfrentar diretamente Garrett Cardoso significaria intensificar a guerra interna na delegacia. Recuar para proteger a família seria abandonar tudo pelo que lutava. Enquanto Andrea exigia providências imediatas, Isaac abraçou o filho, sentindo o peso da escolha impossível. Vamos resolver isso, prometeu, sem saber exatamente como poderia proteger sua família e ainda continuar sua luta por justiça em Ribeira Alta. O porão da delegacia cheirava a mofo e esquecimento. Lydia Mercer guiou Isaac Norton pelos corredores estreitos do arquivo morto, iluminando o caminho com a lanterna do celular. Suas olheiras profundas denunciavam noite sem sono, mas seus olhos mantinham um brilho determinado. Ninguém vem aqui há anos, explicou a detetive, parando diante de uma estante empoeirada. É por isso que consegui trabalhar sem levantar suspeitas. Isaac observou as dezenas de caixas empilhadas, cada uma marcada apenas com números e datas.
Lídia puxou 3 delas e as colocou sobre uma mesa improvisada. Essas são apenas as que consegui revisar nos últimos meses, disse ela, abrindo a primeira. Denúncias de extorsão, abuso de autoridade, violência injustificada, todas arquivadas sem investigação adequada. O chefe folheou os documentos com cuidado. Depoimentos, fotos de hematomas, relatos de ameaças. Todos enterrados naquele porão úmido, longe dos olhos do público. Tentei fazer algo sozinha, confessou Mercer, sua voz baixando para quase um sussurro. Mas quando comecei a fazer perguntas, recebi visitas noturnas em casa, mensagens no para-brisa do meu carro. Comecei a temer pela segurança de Luísa. Isaac colocou a mão no ombro da colega, um gesto silencioso de compreensão. Mas agora, continuou ela, recuperando a firmeza na voz, com você aqui tenho esperança de que podemos realmente mudar as coisas. Enquanto examinavam os arquivos, um nome começou a aparecer com frequência inquietante. 5 denúncias diferentes, todas contra o mesmo policial, todas engavetadas com laudos médicos visivelmente adulterados. Este aqui, Isaac apontou para o nome repetido. Como ele conseguiu escapar de tantas acusações? Proteção, respondeu a detetive, puxando mais documentos. Veja as assinaturas nos arquivamentos. Sempre os mesmos nomes, sempre o mesmo padrão. Lídia fechou a pasta e encarou Isaac com determinação renovada. As vítimas ainda estão por aí. As testemunhas também. Podemos encontrá-las, ouvir suas histórias. Pessoas que o sistema silenciou por anos. O chefe da polícia ponderou por um momento, sentindo o peso daqueles arquivos, daquelas vidas ignoradas. Pensou em Jordan, em Andréia, na comunidade que depositava esperanças nele. Pensou no dia em que foi algemado, humilhado, invisibilizado. Vamos fazer isso, decidiu finalmente. Está na hora de dar voz a quem nunca foi ouvido. Ao saírem do arquivo, Lídia trancou a porta com cuidado. No escuro daquele porão, ficavam enterradas verdades dolorosas, mas também a semente de uma transformação que poderia mudar Ribeira Alta para sempre. Warren Lockwood ajustou a gravata azul marinho antes de subir ao pequeno palanque improvisado no saguão do sindicato. Câmeras de 3 emissoras locais apontavam para seu rosto enquanto repórteres se aglomeravam, cadernos e gravadores em punho. O líder sindical pigarreou e iniciou seu discurso com voz grave e pausada. O que estamos presenciando em Ribeira Alta é uma perseguição ideológica sem precedentes. O delegado Norton instaurou um clima de terror na corporação. Uma verdadeira caça às bruxas contra servidores dedicados que há décadas protegem nossa cidade. Os flashes disparavam enquanto Warren anunciava uma ação judicial para afastar Isaac por excesso de rigor e desvio de finalidade. A imprensa local, visivelmente dividida, transformava cada palavra em munição para manchetes sensacionalistas. O Diário Ribeirense, tradicionalmente conservador, estamparia no dia seguinte: Sindicato reage a perseguições na Polícia Civil. Já o portal Notícias da Cidade optaria por: acusado de corrupção, sindicato tenta silenciar novo chefe. No corredor da delegacia, o sargento Vitor Mendes se aproximou de Isaac com um sorriso amigável. Alto, de ombros largos e aparência confiável, ofereceu-se para facilitar a adaptação do chefe aos procedimentos internos. Isaac, ainda buscando aliados, aceitou a ajuda sem hesitar. Conheço esta delegacia como a palma da minha mão, chefe. Posso mostrar como funcionam os arquivos, os relatórios, tudo o que o senhor precisar, disse Vitor, enquanto caminhavam pelo corredor. O que Isaac não percebia era que cada documento que mostrava, cada investigação que mencionava, cada nome que citava, era cuidadosamente memorizado por Mendes e repassado à diretoria do sindicato em reuniões noturnas na casa de Garrett Cardoso. O veterano sargento sorria satisfeito enquanto anotava os detalhes que poderiam comprometer as investigações de Norton. Ele está focado nos casos da Zona Norte. Precisamos sumir com aqueles depoimentos, instruía Cardoso aos comparsas. Na manhã seguinte, Isaac notou que 3 pastas haviam desaparecido do arquivo. Ao questionar a recepcionista, recebeu apenas olhares confusos e negativas. Quando tentou acessar registros digitais, Lydia Mercer encontrou o chefe em sua sala,
a frustração evidente em seu olhar. Eles estão sempre um passo à frente, não é? Ela perguntou, fechando a porta. Isaac assentiu, sentindo o cerco se fechar. Precisamos mudar de estratégia, Lídia. Eles conhecem nossos movimentos antes mesmo que os façamos. O telefone tocou. Era mais um jornalista pedindo resposta às acusações de Lockwood. Isaac respirou fundo, ciente de que a guerra apenas começava. Os bancos de madeira da Igreja Batista da Paz estavam ocupados até o limite naquela noite de quarta-feira. Pastor Gomes havia cedido o espaço para uma reunião extraordinária que reunia líderes da comunidade negra e representantes de associações de moradores latinos. O ar-condicionado lutava contra o calor humano que preenchia o ambiente, enquanto vozes se alternavam no microfone improvisado. Não podemos mais aceitar o silêncio como resposta, declarou Dona Marta, presidente da Associação dos Moradores do Jardim Esperança, bairro de maioria latina. O que aconteceu com Isaac Norton é apenas a ponta visível de décadas de abuso. Carlos Ramírez, líder comunitário respeitado na periferia, levantou-se com determinação. Nossos filhos são revistados diariamente a caminho da escola. Nossas denúncias somem nas gavetas. Se não apoiarmos o novo chefe agora, quem mais terá coragem de enfrentar o sistema? A decisão foi unânime. Organizariam uma passeata silenciosa até a prefeitura. Sem gritos, sem confrontos. Apenas cartazes e a presença maciça de cidadãos exigindo transparência. Em 48 horas, a notícia se espalhou por grupos de mensagens e associações de bairro. No sábado pela manhã, mais de 2.000 moradores se reuniram na Praça Central. Famílias inteiras carregavam cartazes com frases como "Justiça para todos" e "Quem fiscaliza os fiscalizadores?". O silêncio da marcha era mais ensurdecedor que qualquer grito. Quando a multidão chegou à prefeitura, Isaac Norton aguardava no último degrau da escadaria. Ele não havia sido avisado, e seus olhos marejados denunciavam a surpresa. Rebeca Toledo observava tudo de sua janela, calculando o impacto político daquele movimento espontâneo. "Nunca imaginei ver isso em Ribeira Alta", confessou o chefe de polícia, aceitando o microfone oferecido por Ramírez. "Nunca subestimem a força de uma comunidade unida. Não luto sozinho, e é isso que mais temem." A voz firme de Isaac ecoou pela praça enquanto ele prometia transparência e mudanças reais. Andrea e Jordan assistiam ao discurso de longe, orgulhosos e apreensivos ao mesmo tempo. Uma jovem transmitia tudo ao vivo pelo celular. Em poucas horas, o vídeo ultrapassou 50.000 visualizações. Comentários de apoio chegavam de todo o país, ampliando a pressão popular e enfraquecendo a resistência interna na delegacia. No dia seguinte, 3 oficiais que antes seguiam Garrett Cardoso procuraram Isaac discretamente, oferecendo informações. O movimento havia rachado a blindagem que protegia os antigos esquemas. Lydia Mercer sorriu ao ver o impacto da manifestação. A cidade finalmente acordou. "Chefe, a luta estava longe de terminar, mas pela primeira vez desde sua humilhação pública, Isaac Norton não se sentia sozinho naquela batalha." A pasta marrom desgastada tremia nas mãos de Lydia Mercer enquanto ela a colocava sobre a mesa de Isaac Norton. O chefe da Polícia Civil observou os documentos espalhados meticulosamente pela detetive da corregedoria. Extratos bancários, recibos e comprovantes de transferência. R$412 mil, chefe. Tudo camuflado como serviços de capacitação policial, explicou Lydia, apontando para os números sublinhados em vermelho. A empresa nem existe de verdade. É só uma fachada para canalizar dinheiro ao sindicato. Isaac examinou os papéis com atenção. O nome de Warren Lockwood aparecia em quase todos os documentos, sempre acompanhado por assinaturas de oficiais que constavam nas denúncias por abuso de autoridade. A trama era mais complexa e organizada do que imaginavam. "Como conseguiu isso?" perguntou, impressionado com a minúcia da investigação. "Tenho um contato no banco. Ele arriscou o emprego para me passar esses extratos", respondeu a detetive,
esfregando os olhos cansados. Precisamos agir rápido, antes que destruam mais provas. Naquela mesma tarde, Isaac fez uma ligação para Clara Donnelly. A repórter do Diário Ribeirense já havia demonstrado interesse no caso desde o incidente das algemas. Combinaram um encontro discreto no café do outro lado da Praça Central, longe dos olhares curiosos da delegacia. Clara chegou pontualmente, notebook na mão e olhar determinado. Quando viu os documentos, seus olhos brilharam com a intensidade que só jornalistas investigativos conhecem. Isso é muito maior do que imaginávamos, comentou ela, fotografando discretamente os papéis com seu celular. Posso cruzar esses dados com outras denúncias que recebi. Há rumores de que o esquema envolve também contratos de equipamentos e viaturas. Isaac sabia que entregar aquelas informações à imprensa era arriscado, mas necessário. A pressão externa poderia protegê-los de retaliações internas. Preciso de tempo para investigar a fundo, continuou a jornalista. Mas quando publicarmos, vai ser um terremoto em Ribeira Alta. No caminho de volta à delegacia, Isaac sentiu o peso da situação. Lockwood e seus aliados não cederiam facilmente. O sindicato tinha conexões políticas poderosas, e a revelação desse esquema afetaria muita gente influente. Ao chegar em casa naquela noite, encontrou Andrea na varanda, preocupada com seu silêncio durante o jantar. Estamos perto de algo grande, confessou a esposa, mas também mais perto do perigo. Andrea segurou sua mão com força. Não precisava dizer que tinha medo. Ambos sabiam que quando o escândalo explodisse, a tempestade atingiria primeiro a família Norton. A chuva caía impiedosa sobre Ribeira Alta naquela terça-feira. Louisa Mercer, debruçada na janela do apartamento, notou um Fiat Prata estacionado há mais de 3 horas em frente ao prédio. Mesmo com o temporal, o motorista permanecia lá, imóvel, como uma sentinela sombria. A adolescente fotografou discretamente o veículo com seu celular e mostrou para Lídia quando ela chegou do trabalho. Deve ser coincidência, disse a detetive, tentando disfarçar a preocupação enquanto fechava as cortinas com força. Mas 2 dias depois, ao sair do Colégio Estadual Dom Pedro II, Luísa sentiu um calafrio ao perceber o mesmo automóvel a seguindo lentamente pela avenida principal. O motorista usava boné e óculos escuros. Impossível identificá-lo. Naquela noite, o envelope pardo apareceu embaixo da porta do apartamento. Dentro, fotos de Luísa na escola, no shopping, até mesmo dormindo, tiradas pela janela do quarto. Um bilhete manuscrito dizia apenas: "Sabemos tudo sobre vocês. Pare enquanto pode." Lídia trancou-se no banheiro, as mãos trêmulas amassando o bilhete. Pela primeira vez em anos, a obstinada detetive da corregedoria chorou copiosamente. Quando finalmente saiu, ligou para Isaac Norton. "Não posso continuar", confessou Mercer, a voz embargada dentro do carro estacionado próximo à delegacia. "Eles sabem onde Luísa estuda, onde dormimos. Não é mais sobre mim." O chefe da Polícia Civil ouviu em silêncio, os olhos fixos na chuva que voltava a cair. Conhecia bem aquele medo, o mesmo que sentira quando Jordan foi agredido por causa dele. "Eles querem exatamente isso, Lídia. Querem que desistamos, que nos calemos", respondeu finalmente. "Se pararmos, eles vencem." E vencem todos os dias. Isaac contou sobre as medidas que tomara para proteger sua própria família. Câmeras de segurança, mudanças de rotina, até mesmo aulas de defesa pessoal para Andrea e o filho. Ofereceu ajuda imediata para instalar um sistema de vigilância no apartamento de Mercer. "Posso designar uma viatura para acompanhar Luísa à escola?", sugeriu. De forma discreta, é claro. No dia seguinte, uma nova mensagem anônima chegou ao celular de Lídia. "Conversou com seu amiguinho Norton? Vocês dois vão se arrepender." Mercer encarou a tela do smartphone por longos minutos. Depois, em vez de apagar a mensagem, encaminhou-a para o Ministério Público Federal como mais uma prova. Guardou o dispositivo na bolsa e dirigiu-se à delegacia com passos firmes. Determinada como nunca. "Eles não sabem com quem estão lidando", murmurou para si mesma enquanto entrava no prédio.
A luta agora era pessoal, e a detetive estava disposta a enfrentar o medo de frente, não apenas por justiça, mas pela segurança da filha e por todos que confiavam nela. O silêncio na delegacia central de Ribeira Alta era mais revelador que qualquer confissão. Isaac Norton percebeu isso ao encontrar sua mesa vazia pela terceira manhã consecutiva. Os relatórios que solicitara simplesmente não apareciam. Quando questionava os oficiais, recebia apenas desculpas vagas e promessas de entrega para amanhã. Nas rondas, as câmeras corporais misteriosamente apresentavam defeitos ou ficavam sem bateria durante abordagens importantes. Um padrão evidente de sabotagem se formava. O chefe da Polícia Civil observava com preocupação crescente como ordens diretas eram ignoradas ou executadas com lentidão proposital. "Não vou depor em nenhuma investigação interna", declarou Garrett Cardoso, batendo a porta da sala de reuniões. "Isso é perseguição política contra quem sempre fez o trabalho sujo que ninguém quer fazer." O sargento veterano saiu deixando um clima pesado. Outros 5 oficiais seguiram seu exemplo, recusando-se a colaborar. Isaac respirou fundo, ajustando a gravata do uniforme enquanto pensava no próximo passo. "Eles estão testando seus limites, chefe", comentou Lydia Mercer, apoiando-se na porta. "Cardoso está organizando reuniões no estacionamento depois do expediente. Estão coordenados." A detetive da corregedoria parecia mais cansada que o normal. As olheiras denunciavam noites mal dormidas, provavelmente preocupada com a segurança da filha após as ameaças recentes. "Precisamos de provas concretas, Lydia. Sem isso, continuaremos batendo em paredes de concreto." Naquela tarde, Isaac implementou uma estratégia arriscada. Criou um canal anônimo de denúncias, garantindo proteção às testemunhas. Instalou o sistema em um servidor externo à delegacia, inacessível aos técnicos internos. A notícia se espalhou rapidamente pelos corredores. 3 dias depois, o primeiro áudio chegou. Uma gravação de Cardoso instruindo policiais a desativarem equipamentos durante abordagens em comunidades específicas. Logo vieram fotos de documentos adulterados, vídeos de abordagens violentas deliberadamente omitidas dos relatórios oficiais. "Isso ainda não é suficiente", murmurou Isaac para si mesmo, observando a cidade pela janela de sua sala. "Mas é um começo." A tensão na delegacia crescia a cada hora. Olhares hostis o seguiam pelos corredores. Alguns oficiais mais jovens, no entanto, começavam a demonstrar sinais de inquietação com o comportamento dos veteranos. Um deles, discretamente, deixou um bilhete na mesa do chefe. "Nem todos concordamos com o que está acontecendo. Alguns queremos mudança." Isaac guardou o papel no bolso. A resistência era forte, mas as primeiras rachaduras começavam a aparecer. Ele sabia que a batalha seria longa, mas cada pequena vitória contava. A verdade, mesmo que lenta, começava a emergir das sombras. O caso de Isaac Norton havia ultrapassado as fronteiras de Ribeira Alta. Jornais de todo o estado estampavam manchetes como "Chefe Norton enfrenta a máfia policial em Ribeira Alta e racismo e corrupção. A luta de um comandante negro." A imprensa nacional logo captou a história, transformando o que era um incidente local em um debate sobre racismo institucional e reforma policial no Brasil. O Diário Ribeirense, com Clara Donelli à frente da cobertura, mantinha atualizações diárias. A repórter conseguiu entrevistas exclusivas com ex-policiais que confirmavam práticas questionáveis sob a gestão anterior. "O que vemos aqui é apenas a ponta do iceberg", declarou um deles, sob condição de anonimato. Programas de entrevistas disputavam a presença de Isaac. Num desses programas, o apresentador questionou suas intenções. "Alguns dizem que o senhor está usando este caso como trampolim político. Como responde a isso?" Isaac manteve a serenidade característica. "Minha única missão é uma polícia que proteja a todos igualmente, sem distinção de cor ou classe social." O sindicato, liderado por Warren Lockwood, não ficou parado. Em coletiva improvisada nos degraus da delegacia, o advogado distribuiu pastas com supostas irregularidades na carreira de Isaac e Lydia Mercer. "Quem investiga os investigadores?" provocou, enquanto as câmeras registravam. O material, repleto de meias-verdades e insinuações,
logo circulava em grupos de mensagens e redes sociais. Andrea Norton observava preocupado o noticiário em casa. Eles estão tentando te destruir, comentou, enquanto Jordan fingia não ouvir do quarto ao lado. Isaac segurou suas mãos. É assim que funciona. Quando não podem atacar os fatos, atacam a pessoa. Na corregedoria, Lídia enfrentava seu próprio cerco midiático. Rumores sobre sua vida pessoal começaram a circular, incluindo insinuações sobre sua relação profissional com o chefe. A detetive descartou as fofocas com um gesto de desdém quando questionada por colegas. Se isso é o melhor que conseguem contra nós, estamos no caminho certo. O embate midiático polarizou a cidade. Nas ruas, moradores discutiam acaloradamente. Nas redes sociais, hashtags como Isaac tem razão e Sindicato tem razão dividiam opiniões. A prefeita Rebeca Toledo, sempre atenta às flutuações da opinião pública, evitava pronunciamentos definitivos. Para Isaac, o desafio agora era duplo: continuar as investigações enquanto navegava pelo turbilhão midiático. Não podemos perder o foco, lembrou a Mercer durante uma reunião reservada. Eles querem nos arrastar para uma guerra de narrativas, mas nossa batalha é por evidências concretas. Enquanto isso, no jornal, Clara Bonelli recebia uma ligação anônima com informações que poderiam mudar completamente o rumo das investigações. O interfone do apartamento de Isaac Norton tocou quando ele já estava de pijama. O porteiro informou que um envelope havia sido deixado para ele, sem remetente. Descendo ao térreo, Isaac encontrou não um envelope, mas um pequeno pacote contendo um pendrive preto sem identificação. De volta ao apartamento, conectou o dispositivo ao computador com uma mistura de apreensão e curiosidade. Os arquivos revelaram um tesouro sombrio: gravações de áudio de 5 reuniões secretas do sindicato policial. A voz de Warren Lockwood era inconfundível, negociando valores com fornecedores, discutindo como distribuir propinas entre oficiais aliados e, o mais perturbador, planejando estratégias para intimidar servidores que ousassem questionar o sistema. Precisamos mostrar isso para Lídia imediatamente, murmurou Isaac para si mesmo, enquanto copiava os arquivos para seu computador. Eram quase 23 horas quando ele ligou para Mercer. A detetive chegou em menos de meia hora, os olhos cansados mas atentos. Juntos passaram a madrugada ouvindo as gravações, fazendo anotações meticulosas e cruzando informações com as denúncias que já haviam coletado. Isso explica como conseguiram bloquear tantas investigações, disse Lídia, apontando para uma planilha de pagamentos. Eles têm gente até no Ministério Público Estadual. Isaac massageou as têmporas. Quem deixou isso para mim está correndo um risco enorme. Alguém que finalmente decidiu fazer a coisa certa, respondeu a detetive, servindo mais café para ambos. Pela manhã, exaustos, mas determinados, começaram a compilar um dossiê completo. Incluíram transcrições das gravações, documentos financeiros mencionados nas reuniões e uma linha do tempo detalhada dos casos abafados nos últimos 5 anos. Isso vai além da nossa jurisdição, concluiu Isaac, fechando uma pasta. Precisamos levar ao Ministério Público Federal. Mercer concordou com um aceno. Tem um contato lá, a procuradora Helena Vasconcelos. Ela é incorruptível e já investigou casos semelhantes em outras cidades. Enquanto preparavam o material, o chefe de polícia não conseguia deixar de pensar em quem teria enviado o pendrive. Algum funcionário do sindicato? Um policial arrependido? As possibilidades eram muitas, mas uma coisa era certa. Aquela pessoa havia dado a eles a munição necessária para derrubar um sistema corrupto que parecia intocável. No final da tarde, Lídia confirmou uma reunião com a procuradora para o dia seguinte. Ambos sabiam que estavam prestes a cruzar um ponto sem retorno. Se o material fosse aceito, uma investigação federal seria aberta, e Ribeira Alta jamais seria a mesma. Estamos prontos para isso? Perguntou Isaac, guardando o dossiê em sua pasta. A pergunta é: eles estão prontos para nós? Respondeu Mercer, com um raro sorriso de determinação. A notícia chegou como um golpe na manhã de quarta-feira. O sargento Mário Veloso, um dos policiais, uma carta manuscrita ao lado do corpo mencionava perseguição injusta e tribunal de exceção.
O celular ainda exibia a última notícia que lera, uma matéria sobre as investigações conduzidas por Isaac Norton. Em questão de horas, o canal Ribeira, conhecido por seu sensacionalismo, já estampava manchetes acusatórias. Chefe da Civil pressiona até a morte. Suicídio de policial. Até onde vai a caça às bruxas? Warren Lockwood não perdeu tempo em convocar uma coletiva improvisada nos degraus do sindicato. Um homem dedicado, pai de família, 23 anos de serviço, foi empurrado ao limite pela perseguição psicológica deste novo comando, declarou o líder sindical, lágrimas estratégicas nos olhos. Quantas vidas mais serão sacrificadas no altar desta suposta reforma? Na delegacia, o clima tornou-se glacial. Olhares acusadores seguiam Isaac pelos corredores. Até mesmo alguns dos policiais, que antes demonstravam apoio discreto, agora se afastavam. Lydia Mercer tentou confortá-lo durante um café apressado na sala de descanso. Não podemos nos culpar por ele ter escolhido esse caminho, sussurrou a detetive. As denúncias eram reais. As vítimas também. Mas as palavras não aliviaram o peso que Isaac sentia. Naquela noite, sozinho em seu escritório, ele abriu o computador e começou a redigir sua carta de renúncia. Os dedos tremiam sobre o teclado enquanto as palavras fluíam. Reconheço que meus métodos podem ter. O telefone interrompeu sua escrita. Era Andrea, pedindo que passasse no supermercado antes de voltar para casa. Jordan está ansioso para te mostrar algo. Ele escreveu uma redação sobre você para a escola. Isaac sentiu um nó na garganta. Seu filho, que havia sido agredido por defender o nome do pai, ainda o via como herói. Olhou para a foto na mesa, Jordan sorrindo com a camisa do time de basquete. O que diria ele se abandonasse tudo agora? Com um suspiro profundo, selecionou todo o texto da carta e pressionou delete. Fechou o computador, pegou o paletó e saiu. No estacionamento, encontrou Garrett Cardoso observando-o com um sorriso de satisfação. Difícil dormir com peso na consciência, não é, chefe? Isaac apenas o encarou em silêncio, entrou no veículo e partiu. No caminho para o supermercado, decidiu que não daria a Lockwood, Cardoso e seus aliados o que tanto queriam. A verdadeira traição seria abandonar aqueles que confiavam nele, seu filho, Mercer, Carla Menezes e todas as vítimas que finalmente tinham voz. A mudança começou com um bilhete anônimo deixado sobre a mesa de Isaac Norton. Nem todos somos como eles. Queremos ajudar. 3 dias depois, a cabo Carla Menezes bateu à porta de sua sala, olhando nervosamente para os lados antes de entrar. Com as mãos trêmulas, ela deslizou um documento sobre a mesa. É uma petição, senhor. Comecei ontem, discretamente. Já temos 23 assinaturas. Isaac examinou o papel, sentindo um nó na garganta. Era uma declaração formal de apoio às reformas propostas por ele, condenando os abusos e a corrupção dentro da corporação. O chefe da Polícia Civil olhou para a jovem policial com admiração. Ela arriscava sua carreira e possivelmente sua segurança. Por que você está fazendo isso, Carla? Entrei para a polícia para servir, não para me corromper, respondeu a cabo, finalmente erguendo os olhos. E não estou sozinha. Nos dias seguintes, o movimento cresceu como um rio subterrâneo. Policiais novatos, veteranos insatisfeitos, agentes administrativos. Todos procuravam Isaac ou Lydia Mercer discretamente. Alguns deixavam apenas assinaturas. Outros traziam relatos, provas, documentos. O medo ainda pairava nos corredores da delegacia. Mas algo mais forte começava a surgir. Na quarta-feira, quando a contagem chegou a 150 assinaturas, Isaac recebeu uma surpresa. Um dos sargentos que havia participado de sua algemação entrou em sua sala, visivelmente constrangido. Quero pedir desculpas, chefe, e assinar também. No final da semana, 200 oficiais, quase metade do efetivo da Polícia Civil de Ribeira Alta, haviam assinado o documento. Quando a petição foi divulgada publicamente, o impacto foi imediato. Warren Lockwood convocou uma reunião de emergência do sindicato, mas o estrago já estava feito. O gesto de coragem inspirou outras delegacias. Em Campos Novos, cidade vizinha, 30 policiais entregaram uma carta semelhante ao seu comandante. Na capital do estado,
um grupo de delegados anunciou apoio público às reformas de Ribeira Alta. É como uma onda que não conseguimos mais conter, comentou Lídia para Isaac, enquanto observavam novos recrutas, conversando abertamente com veteranos no refeitório, algo impensável semanas antes. Carla Menezes, antes uma figura discreta, agora caminhava de cabeça erguida pelos corredores. Outros a seguiam, compartilhando ideias, propondo mudanças. O medo ainda existia, mas estava sendo substituído por algo mais poderoso: esperança. Na manhã seguinte, Isaac encontrou outro bilhete em sua mesa, desta vez assinado por dezenas de policiais. Estamos com você, chefe, até o fim. Pela primeira vez desde sua chegada à delegacia, Isaac Norton sentiu que a mudança não era apenas possível, estava acontecendo diante de seus olhos. O Ministério Público Federal não perdeu tempo. As gravações do pendrive, somadas às denúncias compiladas por Isaac Norton e Lydia Mercer, foram suficientes para acionar a Polícia Federal. Na manhã de quarta-feira, o agente Ricardo Gama chegou a Ribeira Alta com uma equipe de 5 investigadores, causando alvoroço na pequena cidade. Não estamos aqui para tomar o controle, mas para garantir que a justiça seja feita, explicou Gama durante a reunião na sala da prefeita. Isaac observava atentamente enquanto o agente federal, homem de poucas palavras e olhar analítico, examinava as provas uma a uma. Ao seu lado, Lídia mantinha postura firme, apesar das olheiras que denunciavam noites sem dormir. Rebeca Toledo parecia desconfortável, ajustando constantemente o blazer enquanto tentava manter sua imagem política intacta. A prefeitura dará todo o apoio necessário, garantiu ela, embora seu olhar evitasse o de Isaac. Mas precisamos minimizar o impacto na confiança pública nas instituições. A confiança já foi quebrada há muito tempo, prefeita, respondeu o chefe da Polícia Civil, com voz calma, mas determinada. Agora é hora de reconstruí-la com transparência. O inquérito federal foi aberto oficialmente no dia seguinte. A notícia caiu como uma bomba no sindicato. Warren Lockwood foi afastado preventivamente após a divulgação parcial das gravações onde negociava propinas com a empresa de treinamento. O sargento Garrett Cardoso, por sua vez, passou a ser investigado por obstrução de justiça e intimidação de testemunhas. A imprensa nacional desceu sobre Ribeira Alta como um enxame. Repórteres de grandes veículos entrevistavam moradores, enquanto câmeras capturavam imagens da delegacia. Clara Donelli, do Diário Ribeirense, ganhou destaque nacional por ter sido a primeira a publicar partes do esquema. O que começou com um vídeo humilhante está transformando nossa cidade, comentou um morador ao ser entrevistado na Praça Central. Finalmente alguém teve coragem de enfrentar o sistema. Nas semanas seguintes, delegações de outras cidades começaram a visitar Ribeira Alta. Queriam entender o modelo de reforma policial que estava sendo implementado. Isaac e Lídia foram convidados para palestras em universidades e fóruns de segurança pública. Nunca imaginei que aquele dia terrível, quando me algemaram na frente de todos, seria o início de algo tão maior, confessou Isaac para Mercer enquanto observavam agentes federais revisando documentos no arquivo. A detetive sorriu, pela primeira vez em semanas. Às vezes precisamos ser derrubados para aprender a levantar mais fortes, respondeu ela, enquanto seu celular vibrava com uma mensagem da filha Luísa. Pai de amiga viu você na TV. Disse que é orgulho da cidade agora. O salão da Câmara Municipal de Ribeira Alta nunca esteve tão cheio. Cidadãos de todos os bairros se apertavam nos corredores, enquanto Isaac Norton, sentado na primeira fileira, aguardava o início da sessão extraordinária com um misto de ansiedade e determinação. Ao seu lado, Lydia Mercer segurava uma pasta com os documentos do pacote de reformas que propunham. A presidente da Câmara bateu o martelo, iniciando os trabalhos. Um a um, os depoimentos começaram. Uma senhora idosa, com voz trêmula, relatou como seu neto foi agredido durante uma abordagem. Um ex-policial revelou as pressões que sofria para ignorar denúncias contra colegas. Líderes da Igreja Batista da Paz apresentaram um abaixo-assinado com mais de 3.000 nomes.
Não estamos aqui para julgar toda a corporação, disse Isaac quando chegou sua vez de falar. Estamos aqui para garantir que o uniforme seja símbolo de proteção, não de medo. O chefe da Polícia Civil apresentou dados, estatísticas e principalmente soluções práticas. A nova corregedoria seria independente, com membros eleitos pela comunidade e pelo efetivo policial. As câmeras corporais se tornariam obrigatórias em todas as abordagens, com armazenamento seguro das imagens. E uma auditoria externa analisaria processos disciplinares arquivados nos últimos 5 anos. Vereadores que antes hesitavam agora demonstravam apoio. A prefeita Rebeca Toledo, sentada ao fundo, mantinha a expressão neutra, mas seu assessor tomava notas furiosamente. Quando o projeto foi colocado em votação, o resultado surpreendeu até os mais otimistas. Unanimidade. Aplausos explodiram pelo salão. Carla Menezes, representando os policiais reformistas, abraçou Isaac emocionada. É só o começo, chefe, sussurrou a jovem cabo. Na saída, jornalistas cercaram o grupo. Clara Donelli, do Diário Ribeirense, conseguiu uma declaração exclusiva. A votação foi histórica, mas sabemos que o filho, ainda com marcas do ataque que sofrera meses antes, sorriu pela primeira vez em semanas. Estou orgulhoso de você, pai. Mas enquanto a família comemorava, Isaac sabia que o verdadeiro desafio apenas começava. Implementar as mudanças exigiria vigilância constante. No celular, mensagens de apoio se misturavam com alertas de Mercer sobre resistências internas que já se articulavam. A cidade respirava esperança. Mas o caminho seria longo, e Beira Alta havia dado o primeiro passo para curar feridas históricas. Mas a resistência à mudança, como bem sabia o chefe Norton, seria permanente e implacável. O auditório da Delegacia Central estava lotado quando os resultados das eleições sindicais foram anunciados. Carla Menezes, a jovem cabo que havia sido a primeira a assinar a petição de apoio às reformas, venceu com 62% dos votos. Um burburinho percorreu a sala enquanto ela caminhava até o palco improvisado, suas mãos tremendo levemente ao ajustar o microfone. Prometo que este sindicato não será mais um escudo para proteger os corruptos, mas um instrumento de dignidade para todos nós, declarou Carla com a voz firme, apesar do nervosismo visível. Os aplausos que se seguiram eram genuínos, não mais aquela formalidade mecânica das antigas reuniões comandadas por Warren Lockwood. Isaac Norton observava da última fileira, deliberadamente mantendo-se discreto. O chefe da Polícia Civil sabia que sua presença muito visível poderia ser interpretada como interferência. Mesmo assim, não conseguia esconder o sorriso de satisfação. Ao seu lado, Lydia Mercer sussurrou. Quem diria que aquela menina tímida tinha tanta força dentro dela? Na semana seguinte, a delegacia começou a respirar um ar diferente. 12 oficiais, incluindo alguns dos mais próximos a Garrett Cardoso, entregaram seus distintivos. Alguns foram exonerados após as investigações da Polícia Federal, lideradas pelo agente Ricardo Gama. Outros simplesmente não suportaram trabalhar sob novas regras de transparência. As reuniões de comando, antes fechadas e secretas, agora aconteciam com portas abertas e atas publicadas no mural interno. As câmeras corporais, antes misteriosamente defeituosas, funcionavam sem interrupções. O sindicato, sob a liderança da cabo, estabeleceu um canal direto para que policiais denunciassem abusos sem medo de retaliação. Numa tarde de quarta-feira, Isaac encontrou sobre sua mesa um cartão assinado por 27 oficiais que estavam presentes no dia em que foi algemado. Pedimos perdão pelo nosso silêncio, dizia a mensagem simples. A prefeita Rebeca Toledo, sempre atenta aos ventos políticos, fez questão de comparecer à primeira reunião do novo Conselho de Segurança Comunitária. Seu discurso enfatizava como sempre apoiou as mudanças. Uma versão conveniente que fez Mercer revirar os olhos discretamente. Na sala de descanso, agora frequentada por todos os níveis hierárquicos,
Conversas honestas substituíam os antigos grupinhos fechados. Policiais veteranos e novatos discutiam casos, compartilhavam experiências sem a tensão que antes dominava o ambiente. Ainda temos um longo caminho, comentou Isaac durante uma reunião com sua equipe, mas pela primeira vez em anos estamos todos caminhando na mesma direção. 3 meses se passaram como um sopro de renovação sobre Ribeira Alta. O sol de outono banhava a praça central, onde Isaac Norton caminhava de mãos dadas com Andrea e Jordan. Seus passos calmos contrastavam com a turbulência dos últimos meses, enquanto admiravam o novo mural pintado na parede lateral da prefeitura. Uma obra coletiva que retratava policiais e cidadãos lado a lado, com a frase "Justiça é um compromisso diário", em letras vibrantes. "Pai, olha quem tá ali", apontou Jordan, agora mais confiante, sem o medo que antes carregava nos ombros. Na extremidade da praça. Lydia Mercer sorria enquanto Luísa corria entre as flores recém-plantadas. A detetive acenou discretamente, seu rosto finalmente livre das olheiras profundas que marcaram os dias de luta. "Você realmente mudou tudo", sussurrou Andrea, apertando a mão do marido. Isaac balançou a cabeça. "Nós mudamos. A cidade mudou." Próximo ao coreto, Carla Menezes falava para um grupo de 20 novos recrutas. A jovem cabo, agora presidente do sindicato, gesticulava com convicção enquanto explicava os novos protocolos de abordagem e o uso obrigatório das câmeras corporais. Sua voz, antes tímida nas reuniões, agora ecoava com autoridade natural. Um grupo de moradores se aproximou de Isaac. Entre eles, Paulo Reis, o funcionário da prefeitura que gravara o vídeo que mudou tudo. Sem palavras, apenas estendeu a mão em um gesto que valia mais que qualquer discurso. Na delegacia, as paredes cinzentas ganharam nova pintura. Os arquivos antes empoeirados agora eram digitalizados por uma equipe dedicada. As denúncias não mais desapareciam em gavetas esquecidas. O fantasma de Lockwood e seus aliados ainda pairava nos corredores, mas como um lembrete do que nunca mais seria permitido. Isaac sabia que a luta estava longe do fim. A cada semana, pequenas resistências surgiam, tentativas sutis de retornar aos velhos hábitos. Mas agora havia olhos atentos, vozes dispostas a denunciar, e uma comunidade que não aceitaria retroceder. Ao ver Ricardo Gama, o agente federal, conversando cordialmente com a prefeita Rebeca Toledo perto da fonte, Isaac sorriu. Mesmo as alianças mais improváveis se tornavam possíveis quando o objetivo era maior que as diferenças pessoais. "Valeu a pena?" perguntou Jordan, olhando para a cicatriz quase imperceptível no pulso do pai, marca deixada pelas algemas naquele primeiro dia. Isaac contemplou a praça viva, a delegacia renovada ao longe e um mural que contava uma história de transformação. "Sempre vale quando lutamos pela verdade, filho. A dor passa, mas o que construímos permanece." A família Norton seguiu caminhando pela praça, não como símbolos, mas como parte de uma comunidade que havia aprendido, da maneira mais difícil, que a justiça começa quando nos recusamos a aceitar o inaceitável.